vamos falar um pouco sobre o magnetismo com o Barão de Dupont-Tête. O nome dele, na verdade, é Dr. Jules Barão Dupont-Tête, né? Dupont-Tête, ele foi um médico, e eu vou ler. Primeiro vamos mostrar qual foi o livro em que nós achamos essa pesquisa belíssima, que não deixou de ser o livro Magnetismo e Espiritismo, de Carlos Bernardo Loury, né? Como sempre, brilhando em suas pesquisas com grande responsabilidade e trazendo assim o espiritismo na sua real clareza, né? Destituído do misticismo, das ideias preconcebidas, familiares, políticas e assim sucessivas. É o que nós vemos. Então, isso não é espiritismo. O espiritismo, ele se baseia na pesquisa e dá prova disso, né? Então, o Carlos Bernardo, aqui no seu livro, esse livro não é, diga-se de passagem, não é psicografado. Ele foi pesquisado e aqui arrumado pelo próprio Bernardo. É de cunho dele, baseado nas suas pesquisas. Não é um livro psicografado por espírito nenhum. Então, os seus livros são todos de cunho próprio, né? Suas próprias ideias, suas próprias pesquisas, enfim, do seu trabalho de pesquisador. Saído do seu QI. Saído do seu QI, justamente. Aí vamos ler aqui, para vermos a importância do magnetismo, a sua revolução, a revolução que teve, né? Sabemos que o magnetismo, ele é fluido, e esse fluido, ele é universal. Agora se toma proporções de acordo com a ação do homem, mas o fluido, ele é um só. Nós é que damos a ele as qualidades. Isso está em A Gênese. Leiam a Gênesis que vocês vão ver lá. Quem dá a qualidade de fluido, do fluido, somos nós. O fluido, ele está aí neutro. Agora, essa movimentação, enfim, todas as qualidades que dá é um homem. Em outras palavras, nós polarizamos esse fluido, né? Então, vamos ver aqui qual foi a importância. Vamos dizer, essa polarização pode ser de forma positiva ou negativa, é correto, exatamente. Vamos ver qual foi a contribuição aqui do Dr. Jules Barão de Dupont-Tête. O Dr. Jules Barão Dupont-Tête realizou, por volta de 1820, suas primeiras experiências sobre o magnetismo. A exposição dessas experiências foi publicada em 1821, em 1834. Publicou um curso de magnetismo animal, fazendo, em seguida, experiências públicas em diversas cidades da França e de outros países. Fundou o jornal Hebdomadário, o propagador do magnetismo animal, em 1827, e o jornal Magnetismo, em 1845. As pesquisas de Dupont-Tête aconteciam justamente quando a Faculdade de Medicina de Paris acabava de emitir sua esmagadora opinião hostil ao mesmerismo. Quando Deleuze e Pousseville eram vaiados em plena rua por terem perfilhado adversas a charté marteau do bien público. Quando, enfim, o magnetismo animal se achava bastante abalado pela investida refratária de seus mais eminentes contestadores, Dupont-Tête, diante de ataques sistemáticos contra o magnetismo,
não demasiou, ou melhor, não desanimou, e de colaboração com outros investigadores médicos de destaque, deu início no Hotel Diu e na famosa instituição psiquiátrica Salpatier, onde brilharia mais tarde o gênio de Charcot. Surpreendentes e maravilhosas curas que tanto deram que falar no Instituto de França. O fato que já tinha provocado a atenção de médicos tão famosos como Marie-Georges Fouzac e Bouzais, de professores tão distintos como Rostand e de intelectuais tão ilustres como Fraport e Bertinard, acabou por insuflar vinda na luz quase extinta, vida na luz quase extinta do magnetismo animal. Tanta celeuma causaria a revitalização do processo posto em prática pelos magnetistas, que o Dr. Fouzac não hesitou em solicitar da Faculdade de Medicina da França novos exames dos fenômenos. Esses novos exames, a quem prescindiu Bourdous de La Matie, tendo como auxiliares do Genoal de Moussy e outros facultativos ilustres, foi demorado e extremamente minucioso, visto que, em fim de 1831, a solicitação do Dr. Fouzac fora feita em 1826. A comissão resolveu enviar à faculdade o respectivo relatório. Este, considerado sem favor um notabilíssimo trabalho, era vazado nesses termos. O contato dos polegares ou das mãos e as fricções ou certos gestos que se fazem a pouca distância do corpo e a que os magnetizadores chamam passes, são os mais empregados para transmitir a ação do magnetizador ao magnetizado. Observação feita. Aqui temos uma colocação bem esclarecedora, onde vemos que a preocupação desses espíritos eram dar a prova à sociedade, não por palavras, mas sim por pesquisa. E quem são essas pessoas? Quem são esses pesquisados? Somos o contato dos polegares ou das mãos e as fricções a certos gestos que se fazem a pouca distância do corpo. Foi feita uma pesquisa por um pesquisador estrangeiro, que eu não me lembro agora do nome dele, com ratos. Ele tinha no laboratório alguns ratos em que ele dividiu essa quantidade de ratos e, vamos supor, eram 5 ratos, foram 6 ratos. 3 deles, ou melhor, esses 6 ratos, ele fez uma incisão, fez um corte neles e dali ele começou a tratar uns com a medicação e outros com o magnetismo. Aqueles que estavam sendo tratados com a medicação demorou muito mais tempo para se recuperar. E aqueles que foram tratados com magnetismo, o seu restabelecer foi bem mais rápido. Então isso mostra, como diz Agripa, um pesquisador, que também está aqui nesse livro, O Espiritismo e Magnetismo de Carlos Bernardo Moreira, um médico americano, Agripa. Ele diz o seguinte, que o homem, antes de adoecer no corpo, ele já é doente no espírito. E se os médicos se politizassem
eles tratariam da doença moral antes da doença física. O porquê disso? É verdade? É. Isso está nos livros da codificação. A verdade é que quando nós apresentamos determinadas anomalias no nosso corpo, não é que essa anomalia nós adquirimos, seja de pai, seja de mãe, seja do tempo, seja do trabalho. Isso é inverdade. Isso é inverdade, sabe por quê? Vemos outros semelhantes que fazem, têm atividades muito mais dantescas do que aquele que julga que está doente por causa disso e daquilo exterior, e ele não demonstra nenhum estado fisionômico de desequilíbrio. Então, pesando aquele que mais árdua a vida teve e aquele que também teve uma vida árdua, mas não tanto, e está tendo essas consequências no físico, então é ilógico dizer que a doença é a exteriorização do excesso do físico. É verdade. As doenças, elas são o excesso da maldade que nós praticamos. E antes dela estar no físico, ela já está no nosso corpo perispiritual. No corpo, ela só se exterioriza. É por isso que, quando se diz que o homem curou-se da barriga, mas não curou da língua, é a mais pura verdade. Porque ele curou-se da barriga, mas o promotor das suas doenças, que é as suas atitudes morais, não foi curada. Então, por que nós sentimos no corpo todo o revés daquilo que nós praticamos, querem acredite ou não, querem admitir ou não, isso não vai mudar. A nossa crença não vai mudar as leis naturais. Não vai mudar. O que vai mudar é o menos sofrer. Aí sim muda. É como os próprios espíritos dizem. Vamos passar? Vamos. Nenhum de nós aqui estamos livres de nada. Pelo fato de estarmos no mundo de provas e expiações, como espírito ou como encarnado, nós estamos estamos mostrando que somos espíritos inferiorzinhos. E as nossas situações danosas, elas não vão sanar, porque nós acreditamos no santo, nós acreditamos na medicação, nós acreditamos no médico. Tudo isso são paliativos. A nossa situação só vai mudar ou vai amenizar quando nós nos conscientizarmos, primeiro, da nossa imortalidade. É o primeiro ponto. Segundo, crendo nessa imortalidade, admitirmos que nós praticamos erros nas sucessivas reencarnações. Segundo, o trabalho não vai ser submetido só pelos espíritos, mas sim também pelo encarnado. O encarnado tem que mudar primeiro suas posturas mentais e suas posturas físicas. É aquilo que Jesus dissera: vais e não pequem mais. Porque o dono da casa que antes habitava, ele se sentirá expulso dessa casa, mas o dono da casa, não buscando trabalhar essa casa para que ela esteja menos, vamos dizer assim, comprometida, suja, para o nosso entendimento, esse dono, esse hóspede que antes estava, voltará. E ele não voltará só, voltará com mais 7. É essa a questão da obsessão. A obsessão, ela tem o trabalho dos espíritos, dos seus auxiliadores encarnados e o trabalho do doente. O doente tem que fazer sua parte, e essa parte, ela não está vinculada às medicações,
Porque a medicação, ela vai ser sempre um paliativo, porque ela não vai extinguir as energias deletérias que o próprio espírito agregou no seu corpo perispiritual. Essas energias, elas estão agregadas. É por isso que quando nós usamos os termos tem energia acoplada ou energia agregada, é porque é energia mesmo, não é brincadeira. Quando o câncer, ele afeta o físico, ali está uma energia agregada, destruindo aqueles tecidos. E a energia, ela é vital. Ela é seres vivos. Sabe quem foi que pesquisou isso ali, ó? O nosso ilustre, porém teimoso, Charles Richer. Charles Richer, ele foi o pesquisador, ele deu uma contribuição notável para o espiritismo, apesar de ser um negador obstinado, ele era obstinado. Não teve quem fizesse ele acreditar que as manifestações, os fenômenos, eram feitos pelos espíritos. Ele era obstinado. Não sei se ainda está, né? Quem sabe? Se assim tivesse, não chegava aqui. Se assim tivesse, não chegava aqui. Pois é. Chega aqui com cara cínica, né? Envergonhado. Por que ele é espírito? O que está chegando aqui nele? É a metapsíquica? Pois é. Chamada chave de ou é o espírito chave de? Pois é. E chega nesses ambientes? Chega nesses ambientes. Ele teve um grande pesar sobre ele, que ele contribuiu, foi ele que fez a pesquisa das energias ectoplasma e mostrou que essas energias ectoplasmáticas, elas são seres vivos. Ali é uma energia viva, ela tem direcionamento. Né? Então, observe a questão de que nós falávamos antes. A energia ali acoplada, ela não vai se extinguir de uma hora para outra, porque nós levamos sucessivas reencarnações praticando erros. Então, nesse praticar desses erros, essas energias elas vão se acumulando no corpo perispiritual, até o ponto dela eclodir. Eu que já li muito, já li, ele era enfático em afirmar isso, que essas substâncias eram substâncias vivas, agora a força criadora dela era ignorada por ele, segundo e esperava que a ciência no futuro desvendasse ela, ele, o criador. E até agora, sabe, a ciência não conseguiu, nem vai conseguir. Porque o criador dela é você, agora que está no mundo espiritual. Você tem capacidade também de fazer o que os espíritos faziam na sua presença. Correto. Os espíritos, que ele não queria admitir. Aí que uma criatura teimoso. Exatamente. Os próprios colegas. E eu rechaço você. Rechaço você. E eu te digo umas coisas, Labutar, meu amigo, um espírito obstinado é terrível. É um inferno, Deus. Na teimosia. Obstinado na teimosia. É um inferno. Porque a criatura não compreende, há uma refutação, e não existe coisa pior do que a criatura refutar algo que ela não está tendo capacidade de entender e compreender e acha que aquilo é certo. É um inferno. Não é brincadeira, não. Aí que a gente agora volta e diz: porque muitos de nós ainda estamos vivenciando as nossas miserabilidades, mesmo como espírito. Verdade seja dita, aqui tem uma, né? E quando está lá morrendo, é a gente que vai lá, socorre e deixa ela boa. Pois é. E depois a irmã liga para ela, que negócio de espírito, negócio de morte, ela consente, não rebate. Pois é. Entendeu? Se realmente o espiritismo, negócio de morto, como a irmã dela diz, não existisse, não tivesse funcionabilidade, o passe não teria sido. O trabalho de câncer de fazer lá com ela não resolvia. Cadê agora a gratidão? Isso é assim, gratidão. A senhora, não, senhora, você está errada.
São eles, espíritas, que vêm aqui, vão trabalhar da obsessão, eu estou aqui morrendo, me deixa curada. Quando sai daqui, eu estou bem. Exatamente. Então você está errada. Quando não faz isso, se torna-se conivente e são-se ingratidão, desestimula quem vai lá ajudar. E as energias, elas não têm. Não deixe de ir por força da gratidão que eu tenho com alguém que convive com ela, que é um militante muito forte daqui, entendeu? Muito forte, eu digo, muito autêntica, muito dedicada, que não merece que eu faça isso, mas se não fosse ela, eu não iria mais. Pois é. Porque isso tem um nome, ingratidão. E é nisso que os espíritos sempre chamam. Ser estimulado com isso, ajudar uma pessoa que não defende aquilo que está sendo socorrido. Exatamente. Como é que alguém chega no telefone, liga para essa pessoa, negócio de espiritismo, negócio de conversar com o morto, e a pessoa não rebate? Pois é. Se está sendo beneficiário, é igual Charles Richer. Está na condição de Charles Richer, teimoso. Agora é aquela questão. Charles Richer era um cientista e contribuiu muito para a propagação do espiritismo em termos científicos, porque ele não acreditava nos espíritos. Ele se dava a saber a origem. Mas ele comprovou o fenômeno. Mas ele comprovou o Ele fenômeno. comprovava ali o fenômeno, que ele existe, embora ignorando que é dos espíritos, mas ele existe, é real. Não tem como contestar. Por isso ele contribuiu. Entendeu? E isso para ele foi de grande peso, porque teve uma propensão muito grande na sociedade, não nos ciclos científicos que nós vemos. Vocês não vão achar esses personagens, esses cientistas que viveram nessa época, referente aos fenômenos na questão corriqueira da sua vida. Não vai achar nada referente a eles do que se trata aos fenômenos, porque são pesquisas, vamos dizer assim, pessoais. Muitos deles, como William Crookes, está nos anais da história que ele foi perseguido pelo cientista que queria que ele se retratasse, falasse contra o espiritismo, né? Mas ele não cedeu, muito pelo contrário, ele abandonou a academia e deu prosseguimento às pesquisas mediúnicas. O que acontece é que você encontra realmente nos países dele relatos, material dele referente a essas pesquisas. Agora, os seus biógrafos, na verdade, eles encaram essa parte dessa pesquisa da imortalidade da alma como se fosse um lado fraco do pesquisador. E aí o que é que acontece? Em muitos desses biógrafos, seus biógrafos, eles ocultam essa parte. Ou quando falam, alguns falam, não são todos, falam como se fosse um lado fraco do pesquisador. Correto. E aí deixa de também ser imparcial em relação a essa questão. Porque se ele fez essas pesquisas, se ele contribuiu, entendeu essa questão, se eu faço um livro referente contando a história dele, e eu oculto essa parte, eu não estou sendo imparcial. Eu estou relatando a vida dele, defendendo as minhas próprias ideias. Exatamente. E isso tem uma repercussão muito grande, porque o indivíduo se compromete. Exatamente. Porque se eu for relatar a vida de alguém, eu tenho que relatar o que ele fez, mesmo não concordando. Mas isso é para quem tem bom senso. Isso é para quem tem bom senso. E o bom senso estabelece no homem que ele vai voltar para consertar o que ele fizer. É essa a questão da crença do homem sobre a imortalidade da alma. Ele pode crer no que ele achar por bem crer, mas a lei não vai mudar as suas diretrizes porque ele crê que santo fulano de tal vai curar, porque ele crê que pai e mãe tem que dar a benção para poder ser abençoado, que ele crê que fulano de tal é melhor do que outro porque trata ele assim ou assado. Não interessa. A lei não vai mudar diante da ignorância que o homem tende, por má vontade, em permanecer. Ele vai sofrer as consequências. É por isso que
a reencarnação é uma questão de bom senso. Quando o homem tem em si que os seus atos têm que ser podado, controlado, educado, porque ninguém aqui está em condição melhor do que o outro. Ninguém. Nem os seus cientistas, nem os seus instruídos, principalmente os instruídos, porque são os que mais negam a sua natureza. Porque ele se instrui, ele não se politiza. Politização é outra coisa. A instrução, ela dá ao homem diretriz na vida física, mas ela não dá diretriz a ele a vida moral. Não dá. Porque a vida moral, ela tende como diretriz ao homem as repercussões dos seus atos. Vemos isso na sociedade. O homem consciente dos seus atos, ou ele vai buscar as religiões para ser um bode expiatório para o seu sofrimento. Eu errei, agora Deus tem que me perdoar, porque eu não tive culpa de nada. Eu fui criado por Adão e Eva, que porque pecou, porque Deus não sabia que Adão e Eva ia praticar sexo, né? Deus era tão inocente, Inocente ou irracional? Não, Deus é mais inocente do que Adão e Eva. Inocência é irracionalidade. Né? É mais porque botando duas criaturas nu, claro, que vão se sentir atraídos pela própria natureza e vão praticar sexo e ali não se sabe. Ali aquelas criaturas. Primitivo era fruto do diabo, isso aí. E aí pega um conto de fada que uma serpente, coitada, nunca vi. Eu só vejo o bicho falar em desenho. Né? Desenho animado. É o único lugar que eu vejo bicho falar. É ficção. Né? E aí pega uma serpente. Você vê que gente que se diz ser intelectual acredita em uma asneira. Isso é uma asneira. Isso é uma asneira, rapaz. Quer dizer, um intelectual acha que nós partimos de Adão e Eva, que o homem, a mulher é escrava do homem, que é por isso que o joanismo está aí, né? Nessa translocada crença de que a mulher é o ser mais inferior que existe na face da terra. A Bíblia também não muda, né? Não é? Ainda tem essa questão. A mulher. Mas se a Bíblia é aqui a cabeça. Né? Aí O Deus da Bíblia escreveu isso aí? Aí que tem uma. Isso você me permite? Essas coisas vai falar. E aí que os defensores dela estão 6 horas da manhã quando sai no ônibus, lá no fundo da tudo lá, com aquela, pregando ele, essas maluquices de Jeová. Eu vejo lá Jeová, rapaz, o povo vai trabalhar. Se fosse para trabalhar uma hora dessa, ninguém queria. Ninguém queria. O Escondião estava divulgando essas maluquices, rapaz. Ainda sem falar que Não cheira nem fede, ninguém mais aceita isso. Ninguém mais aceita. Aí Já está Isso desgastado. eu digo. A burrice também tem as suas graduações. São os intelectuais da burrice, essa gente. Aí aqui o livro dos Espíritos ele aponta que o Espírito, inteligência e senso moral são duas faculdades do Espírito. O Espírito ele tem que desenvolver as duas. Só que se o Espírito ele só desenvolve uma e não desenvolve a outra, ele fica dependendo desse desenvolvimento para que ele possa conquistar um grau de felicidade que ele irá conquistar. Porque, por exemplo, o intelecto é uma faculdade do espírito, ele tem que desenvolver. O senso moral também. Só que um dia vai tender a outra. Porque o espírito ele vai sentir a necessidade de desenvolver outras faculdades para sair do sofrimento. Agora, claro, o desenvolvimento das faculdades intelectuais também envolve a questão espiritual. E é nessa questão que a gente avalia o seguinte: por que ainda as medicações elas são tão fortes e não resolvem nada? Não resolve não. Não venha me dizer que resolve, porque não resolve. Porque se resolvesse, os hospitais e as clínicas não estavam cheios de doentes. O que nós vemos aí é o seguinte: essas medicações, ela tem um efeito
a longo ou a médio prazo, que também tem suas reações orgânicas, que não deixam de ter fortíssimas, entendeu? Onde o corpo tem dois trabalhos a fazer: reagir contra essas medicações, porque elas não fazem parte da nossa constituição, elas não fazem parte. Ah, mas aí vem sempre os refratários. Mas a medicação veio da planta, né? E pelo que se sabe, como também os cientistas já fizeram essa pesquisa, que muitos componentes que tem nos minerais, nos vegetais e nos animais, também tem um corpo físico ótimo. Agora, o corpo físico, ele tem como base a estrutura perispiritual nossa, dos nossos comprometimentos do passado. É por isso que a medicação, ela não sana, ela não cura. As energias que nós adquirimos nas sucessivas reencarnações, elas têm que ser trabalhadas, que foi nisso que Kardec, os espíritos disseram a Kardec: há uma ação, uma doença moral, é necessária uma ação moral. Porque primeiro o espírito tem problemas morais e soluções morais. Soluções morais. Não é que essas medicações, elas não vão deixar de ser usadas. Tem que ser usada. Agora, o que eu quero aqui dizer é que ela não sana a doença moral do espírito. É onde se diz que cura o coração, mas o ódio está predominando. Porque quando se fala em cura, está sempre colocando o seguinte: a boa alimentação, um bom dormir, um bom relacionamento, né? Um bom emprego, não é isso? Uma boa família, um bom lazer, que tem, né? Tudo isso a gente vê falar. É bom? É. Mas vamos colocar aqui na lógica. E aquele que tem tudo isso, por que está acamado? Me diga aí. Aquele que tem tudo isso, que são os ricos, ou aqueles que o pai permitiu para ver se cai a ficha, vem com tudo isso e, no entanto, são drogados, perturbados, ladrões, conflitos em criminosos, si, né? Criam meios miseráveis, como a criança que deu aí. Começando pelos políticos brasileiros. Né? A criança, uma adolescente que matou os pais e se matou. Tinha tudo, tinha amor, tinha carinho, era uma criança dócil, como diz o relato, né? Eu fui lá ver, dócil, amável. Os pais traziam a pandeló. E por que teve isso? Vamos usar a cabeça. Isso mostra que nós somos espíritos em conflitos com nós mesmos. O meio físico não sana as problemáticas nossas. Nós temos que nos politizarmos. E as energias ao qual nós trabalhamos, elas vão refletindo nesse corpo perispiritual nosso, que vai estabelecendo não só o corpo em si, mas nós espíritos. Nós espíritos. Porque primeiro é necessário dizermos o seguinte: não é o corpo que nós curamos a nós. Porque nós temos sucessivas vidas. Vamos animar outros corpos. E esses corpos, quanto mais o espírito modifica as suas más tendências, mais esses corpos virão muito melhores. É aí que está a problemática que nós sofremos. Foi por isso que tanto o barão de Dupoltet, como o próprio Kardec foi o pioneiro em trazer a informação de que os espíritos manipulam os fluidos. O magnetismo é também manipulado pelos espíritos. É por isso que vemos os espíritos na sintomatologia não, a linguagem dos sinais, sematologia. Vemos os espíritos nas
manifestações físicas, de pancadas, de barulho, de voz direta. Tudo isso é utilizado pelo magnetismo. Pela manifestação visual ou a manifestação de agregamento do ectoplasma, né? Tudo isso são os espíritos que fazem. Ah, mas eu não acredito que isso não é coisa de espírito, isso é coisa do tempo. Aí eu tenho uma criatura que uma vez tomou-lhe uma tapa, o espírito deu uma tapa nela. Foi coisa do tempo. Ela disse que foi o vento. Ela disse que foi o vento. O vento passou aqui, misericórdia, me deu uma tapa aqui. É o que a gente dá um pegão. E é o vento. O outro espírito vem, manipula um fluido, joga no rosto, a criatura fica toda abafada, toda desequilibrada com aquele fluido pelo nariz se acabando. Ah, isso é a mudança do tempo. Eu estou gripada com a mudança do Eu era tempo. menino de vender ignorante, o cara era atacado de derrame e dizer que era o vento que passou. Foi o vento, é isso mesmo. Foi o vento que passou, deixou ele epilético. E o vento ali de junto, viu? Para ver a coisa pegar fogo. O vento. Vento inteligente. É brincadeira, né? Aí foi nessa questão também que Mesmer, que está aqui nesse livro, leiam. Mesmer, porque Mesmer, ele só arrumou as ideias para Celso. Porque o magnetismo, mesmo pesquisado, foi por Paracelso. E Mesmer só deu a diretriz, vamos dizer assim. E Mesmer, ele tinha várias técnicas, porque acha-se o seguinte, que o passe é aquela coisa viciada. Levantou a mão e fim de papo. Né? Ali médio está com o espírito no campo. Ali, muitas das vezes, que é raro nós não estarmos com o espírito obsessor no campo, espírito inferior, é raro. E nesse mundo então de prova e expiação? É raro. Algumas vezes os espíritos afastam esses espíritos e fica os miasmas que tem que ser trabalhado, que foi essa questão colocada aqui por Poldete, na questão da fixação, né, da mão ou dos dedos, para desatrelar essas energias. Isso tem grande fundamento científico. Ou despolarizar. Né? Aí nós vemos o seguinte, essa postura, ela não traz benefício nenhum, minha gente. Isso não é trabalho de desimantação de espírito, desimantação de energia, desobsessão, isso não é. E quando acontece o médium ser um médium de atração altamente sensível, o médium fica bombardeado. E não sabe-se como fazer para desatrelar essas entidades. Porque desconhece a questão do toque. O toque é essencial. A energia animal, ela é de extrema importância. Porque se assim não fosse, os espíritos não aconselhavam que os médios trabalhassem. A postura mental de cada um, o preparo para esse trabalho, a sua concentração, tudo isso é pesado. Tudo isso é pesado. Para isso requer conhecimento e estudo. Conhecimento e ao estudo e à vontade. E à vontade, aliado ao estudo. Aliado ao desejo de fazer o bem. Aí que eu sempre observo como ele também é um médium, porque todos somos médios, apesar de muitos não acreditar que médium só é aquele que dá comunicação, todos nós somos médios. Quando nós estamos trabalhando, fazendo desobsessão, lá na minha casa, por exemplo, eu, como ele é um médium de energia muito intensa, o que é que acontece? Os espíritos, que é o nosso presidente, Jorge, os espíritos, eles, como é que eu posso dizer?
aumenta essa carga energética nele. Devido ao que já há uma disponibilidade maior dele em trabalhar. Isso pesa muito. A disponibilidade, o sentimento. E os espíritos levam essa energia, aumenta a quantidade dessa energia nele, devido ao seu estado vibratório de sentimento por outrem. Ouvindo do conhecimento que se adquiriu. Então eu vejo nele, quando os espíritos trabalham com ele que ele tem uma grande potencialidade energética. Isso que faz os espíritos em todos os aspectos mediúnicos que nós temos. Quanto mais o médium dedicado, amoroso, estudioso, porque médium tem que estudar. Médium não pode deixar de pegar no livro, porque senão ele fica a mercê de ideias pré-concebidas. Eu acho, e a refutação caindo. Tem que estudar. E aí acaba essas ideias contrapondo o que ele faz nas questões de mediunidade. Aí muitas das vezes o espírito vem dar uma orientação e ele, por força das ideias preconcebidas, não, eu não vou passar por causa disso, por causa daquilo, por causa do outro. Se as ideias não tivessem de ser passadas, lá no livro dos médiuns não estaria as colocações apócrifas. Então, as nossas ideias e até as ideias passadas, elas têm sua importância no que estabelece a pesquisa. No que estabelece a pesquisa? Porque os espíritos, disseram a Kardec, Deus utiliza dos espíritos mais inferiores até os mais esclarecidos para orientar seus filhos. Não é isso? Então quer dizer que todos nós aqui temos a nossa importância. Porque os espíritos inferiores criam fenômenos dos mais extraordinários e muitos levam para os meios místicos. Que importância teria isso? Tem muita importância. Primeiro, verificar se ali não é embuste. Primeiro, porque nós, espíritos calcetas, somos capazes de tudo. Segundo, verificar o porquê daquele fenômeno. De onde se originou, qual foi as suas causas. Quem está exteriorizando. Essa semana mesmo eu vi em uma rede televisiva, na Índia, uma criança que o corpo dela entrava em estado de combustão. O corpo começava a esquentar de tal forma que, segundo os pais, chegava a ficar em chamas. E a criança estava toda marcada, né, de queimaduras. E segundo os pais, disseram que era por efeito desse fenômeno, segundo eles. Mas tanto a polícia como a medicina estão pesquisando para saber se é verdade. Alguns pesquisadores disseram que isso é real. O corpo tem essa possibilidade de entrar nesse estado de combustão, segundo ele, com a associação de algumas químicas que nós temos no corpo. E aí em excesso, e aí dá essa reação. Né? Essa reação. Alguns cientistas, alguns pesquisadores deram a sua opinião sobre esse fenômeno que está ocorrendo. Então daí se vê, minha gente, que nós não somos criaturas simples. Foi como Jesus disse, vós sois deuses. Nós somos, né? Nós somos criaturas com grande potencialidade. E não vamos ficar só atribuindo aos espíritos. Os espíritos só são companhias.
Só são companhias, claro. Mas nós somos essa potência. Nós temos essa potencialidade mediúnica, né? Que muitos não acreditam, outros acreditam de forma que só é no centro. É assim, eu sou espírita, eu trabalho em determinada instituição, né? Como é que se diz? Profissional. E lá eu vejo vários fenômenos. Aquilo para mim não move nada, não desperta nada. Porque eu só sou espírita aqui dentro. Nada, aquilo ali é... Deixa lá. Aí muitos dizem assim, eu não quero me envolver com a vida dos outros. Não quero me envolver. Eu me envolver nos problemas de ninguém, mas pode ter certeza, quem não se envolve nos problemas dos outros, não vai achar também quem se envolva nos seus, viu? É como o Carlos Bernardo diz, que não serve para servir, não serve para ser ajudado. Não merece ser ajudado. Porque quando a gente se envolve nos problemas de outros, nós estamos criando meios para nós sermos ajudados lá na frente. Não nos enganemos não, é dando que se recebe. Né? É dando que se recebe. Ninguém vem para cá dizer, estou me envolvendo nos problemas dos outros, arrecadando os problemas dos outros. Eu me envolvo tanto nos problemas dos outros e estou aqui, em pé, tomando minhas porradas, não, mas estou em pé. E os espíritos me auxiliando. É como os próprios espíritos dizem. Quando se faz alguém, está se possibilitando meios para que esses espíritos me ajudem. Porque muitos acham assim, que o bem é aquele agrado. Eu tenho que fazer porque é meu parente, é meu isso, é meu aquilo outro. Então eu tenho que agradar. Ou então porque fulano tem simpatia por mim. Eu estou pouco me incomodando que tem suas antipatias. É isso que nós fazemos. Nós criamos meios para nos ajudar e ajudar os nossos. Porque nós não atraímos um só espírito esclarecido, nós atraímos muitos. É a questão da simpatia. Se nós somos egoístas, espíritos egoístas estão conosco. Se nós somos refratários, os mesmos espíritos estão conosco, fortalecendo todo esse sentimento. Mas se nós somos abnegados, nós temos inúmeros. Nós não estamos aqui para enumerar os nossos defeitos. Nós somos defeituosos moralmente de tudo. Agora temos os nossos momentos de reflexão. E é nesse momento de reflexão que vem os nossos anjos de guarda nos dizer qual é o melhor caminho a ser seguido. Só cabe a nós. Só cabe a nós. Entendeu? Dizer qual é o caminho que nós queremos seguir. Se é o caminho do egoísmo, porque não é porque somos espíritas que somos bonzinhos não, viu? Não venha para cá com essa conversa fiada não. Isso é conversa. Espírita é imperfeito tanto quanto o outro. Agora, só que o espírita, ele tem um acerto de informação. E ainda tem aqueles que estão a nível de espírito, que o estimula para vê-los melhor, para nos ver melhor. Agora, se nós não damos apreço a essas informações, paciência. Ninguém vai mudar outro. E os nossos merecimentos, eles não vão acontecer simplesmente em um trabalho restrito da instituição, não. Não nos enganemos, não. Porque é tão pouco que nós contribuímos. Quem aqui muito trabalha são os espíritos. Que é eles que coordenam, eles que orientam, eles que fazem a desobsessão. Nós contribuímos muito mais quando nós estudamos. Aí sim é que fazemos com o nosso QI, damos orientação, ensinamos, né? Avaliamos, e os espíritos nos auxiliam, não é isso? Nos auxilia, porque nós já estamos tendo uma diretriz de estudo. Mas fora disso, a nossa contribuição é quase nenhuma. É quase nenhuma. Porque falta o quê? A diretriz do estudo. Para ser obediente daqueles que estudam. Daqueles que estudam. Que são do espírito superior. Entendeu? Daqueles que estudam.
É por isso que o estudo do livro da codificação é de grande importância. A orientação, ouçam com atenção, reflitam, faça. Se está mandando, se está orientando, faça. Porque aquela orientação, ela vai servir para uma porta aberta para melhores condições. Quando nós nos tornamos refratários, ou estamos sempre contradizendo o que está ensinado, nós estamos dando abertura para as nossas imperfeições se agregarem mais ainda. Não é que os espíritos, porque tudo é espírito inferior, não. Nós temos tendências terríveis, nós temos mais tendências terríveis. E elas se fortalecem. Elas se fortalecem ao longo do tempo. Muitas das vezes não é nem os espíritos inferiores, mas é as nossas próprias inferioridades que nos mostra que nós, quando não com sofrimento, nós temos que aprender. É por isso que o trabalho de desobsessão, o trabalho da instituição, ela é de eminente importância, porque ela dá ao espírito a diretriz que ele não vai ter lá fora. Ele começa a dissolver essas energias ao longo do tempo, que não é de uma hora para outra. Não vai ser de uma hora para outra. As nossas dores, as nossas perturbações, as obsessões que nós sofremos, elas não vão se extinguir porque somos espíritas. Não vão. Agora, nós vamos nos equilibrarmos, que é o diferente do que nós vemos nas religiões. As criaturas entram nessas religiões e acham que são perfeitos. O primeiro comportamento dessas criaturas é o egoísmo. Observe. Não quer saber de ninguém, pai e mãe não existem, principalmente quando está doente. Tudo neles é a vitória. Deles, muito bem. E dos outros? Né? É a vitória deles. Eles não enxergam que mãe necessita, que pai necessita, que o irmão ao lado necessita. Não necessita de dinheiro não, minha gente. Que as pessoas acham que a necessidade só parte do físico. É um amparo moral, é um amparo físico também, é um amparo das palavras, porque o maior amigo a gente observa quando nós estamos passando por processos difíceis. Não é com a ajuda econômica não, é com a ajuda da presença, do fortalecimento das ideias, da ajuda em que aquele que ainda, por força dos seus merecimentos, está passando por um momento difícil. Esses são os nossos maiores amigos, porque muitas das vezes quem dá quer se perder. Mas aquele que está ao lado, aquele que está chorando e gemendo, sofrendo, mas está ali, ó, amparando com as suas energias, com o seu amparo moral, esse é o nosso maior amigo. Mas esses que quando vê as situações difíceis que é dar no pé, são igual filho ruim. Eu digo lá em casa assim, quem chora em túmulo de pai e mãe é filho ruim. É mesmo. Porque filho com consciência do seu dever cumprido, ele não chora não. Porque a sua consciência não lhe permite. A sua consciência demonstra a ele que ele fez tudo o que podia para socorrer ali, ó. Está passando um processo obsessivo. Não está melhor por cuidado com suas posturas. Tome cuidado com seus comportamentos. Porque hoje você está na condição de ajudar e não está ajudando. Amanhã você vai estar na condição de ser ajudado e não vai ser. Porque você não contribuiu. Filhos bons, né? Filhos ruins, pais ruins. Exatamente. E isso não é só a nível restrito, não. Isso está em todos os aspectos da vida. Outro dia eu fui fazer uma entrevista e aí a criatura estava meio desnorteada. Todos iam passar por uma prova de avaliação. Mas tem sempre aqueles, né, que gostam de passar por cima dos outros para poder
ele achando ele que ele vai adquirir como é que se diz? Aquilo que está sendo proposto, se ele não ajudar ninguém. É a lei da, como é que se diz? Da disputa, mas a lei da disputa egoísta, né? E aí estava essa criatura meio desnorteada. E aí ela veio e me fez algumas perguntas. Eu passei para ela. Olha, você faz assim, 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 assim. Se fosse outro, dizia, não vou passar nada, daqui a pouco ela passa e eu perco a oportunidade. Não é assim que a gente vê, seu Marcos? Você que faz tanto concurso. Né? É assim que a gente vê. Não vou ensinar nada a ninguém, rapaz. Daqui a pouco ela passa, eu perco minha oportunidade. Quem quiser que você leia, né? É assim que diz? Na verdade, o indivíduo... Deixa eu concluir. A gente não vai ter os meios bons porque nós deixamos de orientar o outro, não, minha gente. Nós vamos ter os nossos merecimentos se nós fizermos por outro. Isso é independente de ensinarmos aquilo que aprendemos, porque achamos que o outro vai tomar o campo, vai passar e a gente não, se nós ensinarmos. Se o outro está desnorteado, a gente orienta. Ah, esse é otário, só vive ensinando os outros que vivem assim. Seja otário. Seja otário. É como o Jorge mesmo diz, deixa eu ser abestalhado. Eu quero ser um abestalhado consciente do que um sabido ignorante. Porque ele ignora o que vem por trás daquilo ali. É como o Marcos sempre diz, nós gostamos sempre de ter vantagens. É assim, eu vou para o mercado e lá eu dou 10 conto. Aí, naquele momento, o caixa desnorteado de ver tanta gente para atender, ela me dá 50 contos. Eu olho, 50 conto, velho. Pegou o veneno lá dentro que ela quis, burucutu no bolso. Né? Vamos lá. Passa o tempo. Neguinho aí é roubado. Né? O dinheiro que ele pegou no mês é roubado. Miserável, desgraçado, vai morrer, não sei o quê. Mas nego não se lembra dos 50 conto que ele pegou, botou no bolso. E o que o caixa sofreu por isso, não é verdade? Sofreu por isso, porque ele pegou, ela deu os 50 reais, coitado, nos seus momentos, né? Ali. E não se ele o caminhão que tomou na estrada, ele foi um dos que levou a mercadoria. E aí disse, que nada, ladrão desgraçado, que não sei o quê. Mas os 50 reais ele botou no bolso e tá reclamando de ninguém. Não é verdade? Fale isso aqui no Brasil, você não vai dos políticos. E aí se reclama do roubo que teve. Olha, passou, isso já tem uns 2 anos, um camarada, que ele disse que já tinha sido assaltado 10 vezes. Observe, 10 vezes. E nessas 10 vezes, o ladrão fazia questão de deixar ele na cueca. Fazia ele tirar tudo, até a meia que ele está calçado, ele tirava. O ladrão dizia, tire, você vai ficar de cueca. Deixava as 10 vezes. Só deixava de cueca. Aí a gente para. Será que é obra do acaso que lá deixava ele de cueca? Só de cueca? Ele se roubado 10 vezes. 10 vezes. Ele contou 10 vezes que ele tinha sido roubado. E todas as 10 vezes deixava ele de cueca. Então, é isso que a doutrina espírita nos chama a atenção, que nós não somos perfeitos, minha gente. Nós não temos nada de perfeição, nada. Somos espíritos rasteiros, miseráveis. Agora, é uma colocação justa. A gente está buscando ser menos ruins. E esses menos ruins é a consciência da atitude, da consequência que vamos ter. É por isso que, caindo, levantando, gemendo e chorando, sofrendo as obsessões que nós sofremos, terríveis, perturbados ou não, nós temos que nos melhorar. Caso contrário, vamos sofrer mais ainda. Não são os espíritos esclarecidos, não são os espíritos inferiores que dão uma diretriz de sofrimento à nossa vida, não.
Não são os espíritos inferiores. Os espíritos inferiores são errados e miseráveis tanto quanto nós. Tanto quanto nós. São afins, somos afins. Somos afins. É por isso que nós não concordamos quando muitas instituições têm certas posturas hipócritas. É aquela fala mansa, é aquela coisa agradável, hipócrita. Você não vê nada nisso. Isso não tem nenhuma importância. Nós temos que ser nós mesmos, com as nossas reais imperfeições. Né? Com as nossas reais imperfeições, mas buscando, caindo e levantando, acertar alguma coisa. Porque quando eu crio essa áurea de angelical, não é que vamos ser estúpidos nem grossos quando não necessite, porque eu sou estúpida mesmo e grossa quando eu necessito. Né? E é como eu digo, eu bato Se você tiver uma pitadinha de maldade para se defender, você não vive. Entendeu? Essa é a verdade. É necessário nesse mundo de expiação de ser estúpido mesmo. Jesus foi, quando chegou. É como Bernardo dizia, você tem que ter uma pitadinha de maldade, não para fazer o papai, se defender dos maldosos. Olha, no livro dos Esmédios. O bruto não conhece lei, não conhece disciplina, não conhece ordem, não conhece respeito, não conhece amor, não conhece a força. E se você não usar a força, ele esmaga, você não vive. No livro dos Médios, na questão da obsessão, tem lá duas senhoras que gostavam, amavam falar da vida alheia, começaram a sofrer um processo obsessivo. Um espírito que foi sua empregada desencarnou e continuou. O espírito, se não me engano, era troqueiro, mas era um espírito ligado a ele. Era ligado a eles. E começou a obsediá-las. Elas, muito dogmáticas, religiosas, achavam que essa perseguição era por força da vizinhança, né? Que lascavam suas roupas, enfim, faziam várias situações danosas na sua casa. E aí, por orientação de um vizinho, elas foram levadas a uma instituição onde Kardec, na instituição parisiense. E chegando lá, o espírito se manifestou com grande sentimento de ódio por elas. Elas foram orientadas com um sentimento agradável de Kardec, né? Educado, orientando elas que elas tivessem outra postura referente às pessoas, nas suas críticas. E Kardec falou de forma dócil, amável. Aí o espírito que dirigia a reunião tomou o médium e falou: o que essas senhoras precisam é conter as suas línguas, porque elas amam falar mal dos outros, amam criticar os outros. Kardec, ele deu a mensagem. Ele deu a mensagem que Kardec queria amenizar. E aí eles disseram: elas têm que ouvir dessa forma, porque senão elas não aprenderão, porque acharão que estão sendo vítimas. Que não se faz mal com a língua. Né? E que não se faz mal com a língua. O espírito não falou como muitos deles chegam aqui falando, não. Eles não falam de forma amável, não. Eles falam com estupidez, com grosseria, para a criatura sentir o pesar da responsabilidade que ela está assumindo. Como é que não vai se ter uma postura dessa? Lá na instituição de Cristiane, do Amaral, no ICDL, ela acha o contrário, ela bota para fora. Médio lá, ou se disciplina, ou estuda, ou não entra mais. Kardec fez a mesma coisa. Baniu. Não queria médio sem estudo, sem esclarecimento na instituição. Porque traz perturbação. E aqui esse medo de perturbar sai também. E aí, as casas espíritas hoje estão contrariando Kardec. Ah, não, porque o nosso irmão, ele é assim mesmo, não. Ele tem que se disciplinar. Ou ele se disciplina ou ele vai embora.
ele está assim mesmo, ele vai ter que mudar o dia. Né? Porque ele está atacando aqueles que estão querendo e buscando fazer um trabalho com lógica, com responsabilidade. E nós sofremos nos embates. Nós sofremos. Né? Isso evolui assim. Ah, porque lá fora, meu amigo, o que ele é aqui, ele é lá fora. Indisciplinado, mal educado, bruto, estúpido, não quer nada com nada. Então se pique. Aqui tinha muitas delas. Chegavam aqui. Estamos felizes agora. Né? Ó, a gente está vazia. Pois é. Com médios, disciplinados. Aí que a gente via a questão, chegava aqui. Não via nada, ainda bem que isso é. Porque achou disciplina dentro que está aí fora mesmo. Entendeu? Paciência. E não pense que estamos sentindo com isso. Estão muito pelo contrário, estão muito felizes. Continue assim. Entendeu? Porque você vê a questão do médico esclarecido o seguinte: o médico que chega aqui tem uma postura e chega lá fora tem outra, isso mostra que ele está sendo contra o trabalho. Ele está sendo inimigo. Ele está sendo inimigo. A sua disposição só se anima. Os destruir a casa do intermédio deles. A sua disposição. Quando se manifestam aqui, revelando o seu desejo de acabar com esse apetite, parece até que é dele, parece custodiano deles. Então o médio aqui e revela aqui, né? O desejo deles. Acabar, destruir isso aqui. Até parece que eles derramaram sangue, até parece que eles derramou o suor, o investimento saiu do bolso deles, né? E aí só destrói aquilo que é nosso. Entendeu? Um médico dessa natureza que não quer se adequar à disciplina, não quer estudar, não quer ser obediente àqueles que na direção, ele está contribuindo para quê? Para essas criaturinhas. Utilizar ele para derrubar isso aqui, destruir isso aqui, arrasar isso aqui. E esse, já botei para fora e vou botar todos que aparecer. Nem adianta. É fato. Isso é fato. Se as nossas disposições elas não estão aliadas aonde estamos, é porque aqui, é como disse Jesus, onde está seu tesouro, está seu coração. É porque o seu tesouro não está aqui. Né? Porque é verdade. As nossas disposições positivas, elas dão e fazer o que fazemos. Isso é em todos os aspectos da vida. Todos os aspectos da vida. O bom profissional, quando ele chega no trabalho, que ele está fatigado daquela profissão, daquele meio, ele fica entristecido, amuado, produz pouco ou quase nada. O que é que acontece? Quando ele sai, ele se sente feliz, porque onde ele estava o fazia infeliz. Contribui o que para ele? Nada ali, aquela instituição. Estava vivendo infeliz, a sua disposição não estava mais naqueles trabalhos. E aí nada produziu. O que acontece? Quando o médio chega nessa situação, indisposto. Produzida contribui para a destruição. A energia refratária é um desastre. É isso mesmo. Nesse tipo de trabalho. Os espíritos superiores servem essa cadeia. A energia refratária, ela é o polo de escolarização dos trabalhos. O indivíduo com esse ideal, num ambiente desse, esse indivíduo está servindo de instrumento de destruição da casa. É isso que um dirigente precisa saber para poder nortear bem os seus trabalhos. É por isso que eu vejo muitas instituições espíritas que não deixam de ser uns centrinhos por causa dessa coisa. Se tornou centrinho por causa dessas coisas. Quer agradar tudo e a todos, com medo de falar a verdade, certo? Com medo de magoar, ferir. Eu não estou aqui para beneficiar ninguém, não estou aqui para agradar, eu estou aqui para defender a verdade. Certo? Eu me esforço para adquirir ela. Tem como jogar por água abaixo? Para agradar quem quer que seja? Não. Eu fico aqui sozinho com os espíritos. Sério, que quer fazer isso de forma séria. Mas não quer a casa cheia. Desestais. E aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra. Lá fora, conversar com o morto, negócio de espiritismo. É bom que você defende quem está me ajudando. Negócio de espiritismo não, aquilo é real. Eu sinto, eu percebo, eu vejo o efeito disso. Entendeu? Se você não acredita, tudo bem, fique sua crença, não desculpe não. Defender, esse é o primeiro ponto. Se não faz isso, é contraditor, é inimigo da casa. Não está defendendo aquilo que está recebendo. Essa
que é verdade? Eu defendo, faça isso. Dane-se quem quiser. Estou nem aí. Ó, estou trabalhando com o meninozinho lá. Os obsessores do doutoramento têm que fazer um convite para ir para a igreja. Para quê? Chamar você para fazer um convite. Convite? Que convite? Aí na igreja, ele fazer o quê na igreja? Orar. Ah, rapaz, se eu preciso ir para a igreja orar, eu sei orar, eu vou em qualquer lugar. Não preciso ir para a igreja orar. Ah, para Deus me abençoar. Não estou abençoado para estar necessitando de bênção de ninguém. Eu já sou abençoado. Porque sabe o que é benção? Como é que você me chama com uma coisa? Eu digo uma coisa se você não sabe o que é. Você sabe o que é benção? Você está amaldiçoado? Não, então e por que você vai falar que é a benção? Só vai procurar alguém, só procura aquilo que a gente não tem, não é verdade? Se eu já tenho a benção, por que eu vou procurar a benção? Se você está indo falar, buscar a sua benção, porque você está amaldiçoado. Você se julga um amaldiçoado? Não, e então? Ainda quer me levar para essa patifaria também? Descasquei esse modelo. Pronto. Mas a gente tem que orar para adquirir a salvação. Você está perdido? Você se julga perdido, é? Está morrendo afogado? Eu não, porque eu não estou morrendo afogado, nem tampouco estou perdido. Quem busca a salvação é quem se julga perdido. Você se julga perdido? Eu não, então pronto. Eu não preciso ir para a religião nenhuma, por isso eu não estou perdido, não. Pois é. Quem vai para lá buscar a salvação é quem se julga perdido. Se você está, tudo bem. Vá à vontade, mas não faça mais esse convite, não. Porque eu não estou precisando, não. Eu não necessito, não. Deixar se dominar por ignorante. Vou para lá, acabar o quê?